E aí, pessoal, tudo pronto para mais uma? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, olha, é certeza que vai cair na prova da LRO, a organização político-administrativa do Estado. Exatamente. E o ponto central desse tema é a famosa repartição de competências. Entender quem faz o que no nosso pacto federativo, gente, não é só importante, é a chave para garantir aqueles pontos que no final fazem toda a diferença. E, para guiar a gente nessa jornada, estamos com um material de primeiríssima. Este episódio é baseado no caderno de número 10 sobre organização do Estado, que foi elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, o grande idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. É isso aí, é uma ferramenta de estudo simplesmente incrível. A qualidade do material que o professor Lessa prepara nos dá total segurança para a gente poder destrinchar esse assunto e não deixar nenhuma dúvida para trás. Bom, e o nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto, sem enrolação. A gente começa com os alicerces, o que é a Federação Brasileira, para depois a gente revelar qual é o princípio que organiza essa bagunça toda. Na sequência, a gente entra no detalhe dos 4 tipos de competência, depois aponta aquelas armadilhas clássicas que a FGV adora colocar na prova, e para fechar, uma síntese matadora para gabaritar sem medo. Estão preparados? Então, bora lá! Ok, vamos começar do começo, né? Para a gente conseguir entender a divisão de tarefas, a gente precisa primeiro firmar bem os alicerces do nosso sistema, a Federação Brasileira. É aqui que a história toda começa. E aqui, olha, tá a pergunta que tira o sono de muito concurseiro. Com tanto detalhe, como é que a gente faz para diferenciar um tipo de competência do outro sem fazer confusão na hora H? E o mais importante, né? Como a gente faz para não cair naquelas pegadinhas que a FGV prepara com tanto, digamos, carinho pra gente? Pois é exatamente isso que a gente vai resolver hoje. Fica tranquilo. De forma bem objetiva, pessoal, o Brasil é uma federação. O que isso significa? Que o poder político é descentralizado. Ele é dividido entre entes que são autônomos. São eles a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E aqui tem um ponto fundamental que o professor Lessa sempre bate na tecla. Territórios não são entes federativos. Eles são considerados meras autarquias da União. Isso é uma pegadinha clássica de prova. E claro, não dá para esquecer das vedações do artigo 19, como aquela que diz que o Estado é laico e não pode atrapalhar os cultos religiosos. Muito bem, agora vamos para o grande segredo, a chave mestra que abre todas as portas desse assunto. Existe um único princípio que, se a gente entender direitinho, organiza todo o sistema de competências de uma forma superlógica. E o tal princípio é esse aí, a predominância do interesse. A lógica por trás disso é sério, de uma simplicidade genial. Totalmente. A Constituição basicamente fez uma pergunta para cada assunto. Peraí, o interesse aqui é de quem? Se o interesse é nacional, a competência vai para um ente. Se for regional, vai para outro. Se for local, já sabe, né? É simples assim. E olha só como esse slide mostra isso perfeitamente. A União, que tem a maior fatia do bolo, cuida daquilo que é de interesse nacional geral. Exato. Aí vem os estados, que ficam com o interesse regional, os municípios com o interesse local e o Distrito Federal, que funciona como um híbrido, né? Acumulando tanto as competências dos estados quanto as dos municípios. Entender essa lógica é a base de tudo, gente. Beleza, com esse princípio dominante bem claro na cabeça, a gente pode agora construir os 4 pilares que sustentam toda a estrutura da repartição de competências. São 4 tipos, e eu garanto, a partir de agora não vai ter mais confusão entre eles. Pessoal, atenção máxima aqui, por favor. Essa tabela é o coração da nossa análise de hoje. A primeira grande divisão que a gente tem que fazer é entre competências que são administrativas, ou seja, de fazer, e as legislativas, que são de criar leis. Vamos olhar linha por linha, com calma. A exclusiva é da União, tem natureza administrativa e, como a dica FGV ali grita pra gente, é indelegável. Já a privativa também é da União, só que a natureza dela é legislativa e ela é, sim, delegável. Perfeito. Depois a gente tem a comum, que é administrativa e todo mundo exerce junto, em cooperação. E por fim a concorrente, que é legislativa. Aqui a União faz as normas gerais e os estados e o DF complementam o resto. Guardem essa tabela como se fosse ouro. E aqui está uma das pegadinhas mais clássicas da FGV. Fazer você confundir exclusiva com privativa. A diferença, gente, é crucial. Exato, pensa assim. Exclusiva vem de executar, é administrativa, é sobre fazer coisas, como emitir moeda, declarar guerra, e não pode delegar. Agora, privativa é sobre legislar, criar leis. E essa, sim, pode ser delegada para os estados, mas atenção, só através de lei complementar. A palavra-chave é a natureza da competência, se é fazer ou se é legislar.
E para ajudar a gente a memorizar essas competências privativas da União, o professor Lessa nos presenteia com um mnemônico de ouro. Estão preparados? É o famoso capacete de PM, isso mesmo. Cada letra representa um ramo do direito: civil, agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho e espacial, e o PM de processual e marítimo. Com esse mnemônico fica muito mais fácil lembrar que legislar sobre esses grandes temas é tarefa da União. E não para por aí, não. Para a competência concorrente, que é aquela que a União faz as normas gerais, tipo a moldura do quadro, e os estados complementam com a pintura, tem outro mnemônico poderoso. É o PUFTO. Isso aí, decorem. Penitenciário, urbanístico, financeiro, econômico, tributário e orçamentário. Sabendo o PUFTO, você já tem na mão os principais temas em que os estados podem legislar para complementar o que a União já fez. Ok, a teoria está sólida, os mnemônicos estão na mente. Agora, vamos para o campo de batalha. Chegou a hora de analisar as armadilhas mais clássicas da FGV. Sabe, aquelas questões que testam se essa estrutura que a gente montou até aqui está realmente firme. Vamos lá que essa parte é importante. E essa aqui, pessoal, essa é talvez a pegadinha mais sofisticada. A diferença entre direito processual e procedimentos em matéria processual. Parece a mesma coisa, mas não é. É uma sutileza que derruba muita gente boa. Pensa assim, criar o grande livro de regras, tipo o Código de Processo Civil, é competência privativa da União. Agora, legislar sobre os detalhes do dia a dia do fórum, as rotinas de cartório, isso é procedimento e aí a competência concorrente. A FGV simplesmente ama essa distinção. E aqui tem outra armadilha sutil, a diferença entre Seguridade Social e Previdência Social. É a lógica do todo e da parte. A Seguridade Social é o conceito maior, é o guarda-chuva, que inclui previdência, saúde e assistência social. Legislar sobre esse sistema todo é privativo da União. Mas quando a gente fala só de uma parte, a Previdência Social, aí é competência concorrente, ou seja, os estados podem sim criar suas próprias regras de previdência, complementando as da União. Fiquem muito atentos a isso na prova. Este slide mostra certinho como funciona a dança da competência concorrente. No passo 1, a União legisla criando as normas gerais. No passo 2, o Estado entra e suplementa, detalhando aquilo para sua realidade local. Agora atenção total ao passo 3. E se a União fica quieta e não cria a norma geral? Se rolar esse vácuo, o Estado pode legislar sobre tudo. Ele exerce o que a gente chama de competência plena. Mas, e o passo 4 é a chave da pegadinha. Se a União, um tempo depois, decide criar sua norma geral, o que acontece com a lei do Estado? Ela não é revogada. A eficácia dela fica só suspensa naquilo que for contrário à nova lei federal. A palavra-chave aqui, gente, é suspensa, não é revogada. Beleza, chegamos na reta final. Agora é hora de consolidar tudo o que a gente viu com uma síntese rápida, focada, só com aqueles pontos que precisam estar na ponta da língua no dia da prova. Vamos para a revisão final? Jogo rápido. Competência exclusiva. É o verbo fazer, pertence à União e é indelegável. Ponto. Privativa. É o verbo legislar. É da União, mas pode ser delegada. Comum. Verbo cuidar. É de todo mundo junto em cooperação. E para fechar, a concorrente. É legislar de novo, mas com a União fazendo as normas gerais e os estados suplementando o resto. Gravado? Tem que estar. E para nossa reflexão final, o professor Marcelo Lessa sempre traz uma citação que se encaixa perfeitamente com o tema. Essa que fala sobre administrar os dons que a gente recebe como bons dispenseiros. E a conexão com o nosso assunto é muito poderosa. O federalismo, no fundo, é exatamente isso, uma distribuição de dons, de tarefas, de responsabilidades, como a citação fala. Exatamente. E para quem vai ser analista legislativo, entender essa divisão é a essência do trabalho. É zelar para que as leis de Rondônia respeitem esse equilíbrio federativo, que é super delicado. É atuar como um verdadeiro guardião, um dispenseiro da ordem constitucional. É uma responsabilidade gigantesca e, ao mesmo tempo, fascinante. Este resumo foi produzido a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. E se esse conteúdo te ajudou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Deixem aí nos comentários qual o próximo tema que vocês querem ver destrinchado por aqui. Um grande abraço e até a próxima!